Ó, fala baixinho. Muito boa noite, senhoras e senhores, para mais uma live X Ralitinho aqui no nosso Instagram. Mais uma live produção de Caio Scafuro. Os nossos vídeos, né, as nossas entrevistas, as nossas lives, elas ficam disponíveis, nunca é demais lembrar, no IGTV aqui no perfil X Ralitinho no Instagram. Ficam também disponíveis no YouTube, youtube.com/X Ralitinho. E também como podcasts no Spotify e no Deezer. Só procurar por X Rally Live. Nossa convidada de hoje, Josiane Koerich. Até, Josi, se me corrige a pronúncia se estiver errado. Navegadora das mais experientes e competentes do Rally brasileiro. Vai contar sua história no Rally e contar um pouco de como foi os Sertões do ano passado para ela, que apesar de ter sido curto, foi ao mesmo tempo longo e também bastante especial. Então, vamos entrar com a dona Josiane aqui. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tá, beleza, vamos ver. Mande suas perguntas aqui nos comentários, tá? E vamos conectar com a Josi. Eu tô tentando aí. Não, peraí. Aguardando a entrada. Muito boa noite, dona Josiane. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo também, tudo na paz. Que bom ter vocês aqui, todos. Não, legal estar com você aqui para falar com a gente aí. Tá me ouvindo, Cleber? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Um pouquinho baixo, mas te ouço. Um pouquinho baixo. Pode ser meu fone aqui que estava carregando. Vamos ver a bateria dele aqui. Espera aí. Deixa eu só dar uma olhada. Teria que ficar assim, né? Peraí. O meu aqui já aumentou o volume. Eu acho que... Mas eu te ouço bem. Hã? Talvez aqui vamos... Eu estou te ouvindo bem. Agora deixa mais perto aqui. De repente funciona melhor para você. Então, beleza. Fala mais alto aí também, pronto. Legal. Boa. Deu certo? Josi, como é que começou esse negócio de rally para você? Cara, começou de uma forma bem inusitada. Começou no ano 2000 e o meu irmão já fazia rally de velocidade. Eu brinquei de algumas provas de regularidade, só que nunca naveguei. Sempre pilotei na regularidade. E aí, quando ele resolveu fazer Sertões, eu ainda tinha os filhos muito pequenos e tudo, e ele começou na busca de um navegador. Comprou na época, uma L200R, e a gente foi para os nossos primeiros Sertões, quando o convite surgiu de uma forma meio inusitada, falando assim, olha, eu sei que o difícil é conviver com uma pessoa dentro do carro por tanto tempo, em condições tão extremas. A única pessoa que eu já nasci brigando foi contigo. Bora para os Sertões comigo? Acho que a gente tem tudo a ver. Eu falei, nossa, eu nunca tinha navegado. Eu fiz uma prova do Mitsubishi Cup e fiz meu primeiro Sertões, no ano 2000. E foi incrível. De lá para cá foram muitas histórias, muitas conquistas. E quando eu acabei a primeira volta do Mitsubishi Cup, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí, pronto. Lá se vão 20 anos, desde 2000. E como que foi esse seu primeiro Sertões? Como que foi a experiência? Vocês completaram? Como que foi? A gente completou, a gente tinha um carro Production e no terceiro dia a gente já estava entre os 5 primeiros na geral nos Sertões. Aí não precisa nem dizer que a gente começou a fazer tudo errado, né? Porque um carrinho Production não aguenta andar entre os 5 primeiros nos Sertões. E desde o terceiro dia em diante a gente começou a passar todo tipo de perrengue e aí eu senti realmente o que é superação na minha vida. Entendi que nada é impossível e que as coisas não são tão fáceis quanto aparentam. E a gente terminou. A gente foi se arrastando com uma equipe caseira, com amigo, marido, e foi incrível e a gente fez os nossos primeiros Sertões dessa forma. Aí a gente se preparou Pode falar. e a gente resolveu voltar
depois de 3 anos, porque aí o desgaste foi tão grande, financeiro e tudo, que não deu para voltar no ano seguinte. Mas depois de 3 anos a gente voltou, também na categoria Production, e aí a gente fez tudo certo. A gente terminou em terceiro na geral, com o carro Production, em 2003, e foi assim um ano inesquecível. Aí foi realmente sentir o que é fazer rally. Todas as besteiras que a gente fez no primeiro serviu de aprendizado. Legal. Então, aí vamos pular então dos primeiros para o último Sertões, né? Então, só para contar um pouco, para localizar, né, o pessoal que está acompanhando a gente, me conta o que te aconteceu nos Sertões do ano passado. Foi um Sertões bem diferente do imaginado. Para mim, 2019 ia ser assim, depois de 20 anos, ia ser uma grande realização, porque pela primeira vez eu ia navegar um carro T1 FIA, que são, para o pessoal que não sabe, são os carros mais tops que existem hoje no mundo do rally. São carros importados, são carros que competem no Dakar, são carros com uma tecnologia que nos permite ir ao extremo da dupla. Então, e eu estava muito feliz pelo convite que o Silvio de Barros me fez, por estar na X pela primeira vez, que é uma grande equipe. Depois eu posso até fazer um porém sobre a equipe, já vamos... E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, né? Então tá. E aí eu estava muito feliz. E a gente largou de uma forma muito tranquila. E eu te confesso que a gente andou 30 quilômetros e eu naveguei os 30 quilômetros com um sorrisão na cara, parecendo assim uma criança que estava na montanha-russa, feliz pra caramba. E de repente foi uma coisas de rally. Não dá para dizer que foi um erro, mas foi uma fatalidade, que a gente teve um acidente no primeiro dia, com 30 quilômetros de especial. E a gente... 34, Eu não queria ser tão exata para não sofrer tanto. 34 quilômetros. E aí a gente teve um acidente feio, a gente teve um capote forte num trecho de alta. A gente saiu de uma curva e estava tudo bem, de repente o carro se comportou de uma forma que não deveria e a gente saiu capotando. E nesse momento a gente teve que abandonar o carro por conta de segurança, de regras do rally, que o carro sofreu. O carro estava em perfeitas condições para largar no outro dia, mas ele baixou a gaiola. E isso, quando acontece, a gente é obrigado a abandonar a prova por questão de segurança do piloto e do navegador. O Silvio resolveu voltar para São Paulo e me perguntou se eu queria voltar. E naquele momento eu resolvi que eu não ia voltar, que eu ia seguir com a equipe, porque na primeira vez também eu estava dentro da X Rally, que era uma equipe que eu sempre admirei. Desde 2000 eu conheço os irmãos Baumgarten. Lá, quando eu comecei, eles também eram só aprendizes, vamos dizer assim. A gente teve um grande aprendizado juntos na nossa história de rally. E eu estava também muito impressionada e muito feliz por estar fazendo parte dessa família. E eu via o profissionalismo, eu via o carinho, eu via a dedicação que todos estavam ali. E como eu fui bem recebida. E aí eu pensei, eu não vou embora, eu vou ficar. Só que eu não queria ficar. E o Silvio foi assim, extremamente cavalheiro e de uma delicadeza incrível. Falou, fica com o motorhome, pode usar. Toda a estrutura que já era para ser da nossa dupla, eu vou embora, pode ficar com tudo. E aí eu resolvi ficar. Falei com o Beco e falei, não quero ficar só para acompanhar o rally, não quero ficar visitando o rally, eu quero trabalhar. E isso é parte muito legal, porque por nem 10 segundos ele pestanejou, ele falou assim, quer trabalhar? O que tu quer fazer? Eu falei, quero dirigir um carro de apoio, nunca fiz isso na vida. Ele me entregou a chave do carro e falou, é teu, cuida, vai com o Alain, que é o nosso chefe de equipe, e bom trabalho. E aí foi outro rally que eu nunca imaginei, como navegadora por 20 anos. Eu sabia que era difícil, mas eu não sabia o quanto difícil e o quanto desafiador ia ser meu Rally 2019. E aí começou uma outra história que nós fizemos parte, né, meu amigo? Você também estava, nós fizemos parte. Isso te deu uma nova perspectiva do Rally como um todo?
eu acho que me deu muito aprendizado, muita sabedoria, porque eu te falei que rally, para mim, desde a primeira etapa, eu sempre defini como superação. Sempre. Seja numa especial que tudo deu certo, se tudo deu certo é porque tu superou e tu não errou nada. Seja numa especial que tudo deu errado, que a gente tem que se superar e ser MacGyver, e pegar fio de arame, pegar tie-up, enfim, e sair de lá. Então, para mim, o resumo do rally sempre foi superação. E isso fez toda a diferença na minha vida. E nesse rally, eu vivi pela primeira vez adaptação, me adaptar a uma circunstância. Eu tive que me adaptar muito rápido a uma frustração, porque, querendo ou não, eu estava preparada para ganhar o rally, de repente eu estava no apoio. E eu acho que essa adaptação, junto com a superação, me fez ter uma outra visão, sim. Porque eu sempre valorizei muito o trabalho de toda a equipe. Eu acho que o rally se ganha num conjunto. Eu acho não, eu tenho certeza, o rally se ganha num conjunto. Nunca se ganha sozinho. Nunca é trabalho do piloto, do navega ou do mecânico, é o conjunto, é o carro. Mas eu sabia que o quanto importante era, mas não sabia o quanto difícil era. E depois eu acabei vendo que eu resolvi esse apoio num dos rallies mais difíceis dos últimos anos para as equipes de apoio. Então, como eu estava com o chefe de equipe, eu tinha que sair por último, esperar todos os carros, todos os motorhomes saírem, e eu sempre ia até o fim e era a última a chegar. Só que eu não podia acordar por último. Eu tinha que acordar primeiro, junto com todos os pilotos, junto com todo mundo, porque os carros saem. Então eu era a primeira a acordar, mas a última a dormir todos os dias. E aí realmente teve dia de eu estar num estado de cansaço que mesmo navegando o dia inteiro dentro de um carro extremamente rápido, com muita responsabilidade, eu não sentia, fazia tempo nos sertões. Então, acho que isso, hoje eu já valorizava, eu valorizo muito mais esses anjos da guarda que estão com a gente, esse pessoal dedicado. E foi incrível, foi difícil, mas foi muito bom. Quantos sertões você já fez, Josi? Foram 14. 14 sertões. Desculpa. 14. E assim, você já correu com muitas equipes, né? Já. Como que foi a experiência com a X-Rally? E aí, Alan, tudo bom? Tô vendo o pessoal entrando aí, os meninos. Saudade de todos vocês. Mais do que nunca, que saudade de todos vocês. Esse tempo estranho aí que a gente está vivendo. Mas que eu estava falando das equipes, vamos voltar. Basicamente, né, como que foi a experiência, e aí, inclusive, assim, acho que até começar, como você enxergava a X-Rally Team quando você corria em outra equipe, e como que foi essa experiência dentro da X-Rally? Eu falei que eu conheci os meninos dos Balgarten muito cedo, o Marcos e o Christian. E eu sempre admirei muito, pela simplicidade, pela honestidade na prova, pela dedicação e pelas pessoas que são. Sempre admirei muito, num conjunto. Tem gente que tu admira como piloto, tem gente que admira como amigo, mas são poucas as pessoas que eu admiro como um todo. E eu posso dizer que os dois eu admiro como um todo. E aí eu sempre vi esse caminho deles, assim, de nunca se bastar com pouco. Ao longo de 20 anos, eles foram se superando, foram crescendo e juntos trouxeram toda uma equipe. Então, hoje, para quem estava de fora, eu vi os melhores profissionais, muitos, não que as outras equipes não tenham profissionais muito bons, mas assim, bons profissionais, os melhores possíveis, dedicação e principalmente profissionalismo. E isso é uma das coisas que mais eu já sabia que era, mas às vezes quando está de fora, tu acha que a coisa é meio fechada, assim, sabe? Fala, os caras estão lá. Meio que longe. Quando tu chega dentro de uma equipe dessa, tu vê o quanto não é fechada, ela é unida, é muito diferente. Então, assim, isso, o que às vezes pode aparecer para os outros como fechada,
é competência e união de toda a equipe. E eu achei isso muito legal, porque eu me surpreendi. O pessoal vê um pouco como inalcançável, né, Josi? O pessoal acha que é essa impressão que você falou, né, de fechado e unido. O pessoal olha meio distante, né, às vezes acha que é um negócio meio inalcançável, né? Às vezes acha assim, não, os caras estão lá, mas é porque... Não, e é justamente ao contrário, não é que é fechado, é porque é unido mesmo, é junto, é um por todos, sabe? É família mesmo. E como mulher, eu cheguei de uma forma muito repentina, eu não esperava que eu fosse receber o convite do Silvio, o Capão não pôde ir, o navegador do Silvio é o Capão. E quando eu cheguei dentro da oficina e fui fazer todo o curso de mecânica e com o Edinho, e eu não vou falar o nome de todos, porque senão eu vou esquecer alguém, mas assim, todos foram muito receptivos e muito agradáveis e solícitos, porque eu não conhecia aquele carro. A primeira vez eu estava navegando no carro. Então o desafio era gigante. Eu fiquei 2 dias dentro da oficina tentando entender como funcionavam as coisas. Estava lá com o Fefo, o Joá me ajudou, o Pedro, quer dizer, todo mundo me ajudou. Então isso faz muita diferença na decisão de ficar, na decisão de estar junto, na decisão de ganhar um rally. Essa coisa de todo mundo fazer parte de uma engrenagem que é muito legal. E quando eu vi o detalhe de que me entregaram um livro com tudo que eu tinha que checar antes do carro largar, com tudo que eu poderia fazer dentro do especial, com tudo, com um jeito certo de trocar uma correia, com todas as ferramentas que eu precisava para trocar um semi-eixo, sabe? Esse cuidado com a gente, eu fiquei muito feliz. Porque é muito difícil estar lá no meio do nada e ter que se virar. E às vezes tu não sabe, é porque a coisa acontece de uma forma tão repentina que a gente também abala às vezes o psicológico. Porque tu está preparado para uma coisa, acontece outra, pega uma pedra. E aí esse cuidado com o piloto e o navegador dentro do especial, podendo facilitar o nosso trabalho, eu achei muito, assim, muito produtivo, muito... traz tempo. É muito seguro para a gente que está dentro do carro, sabe? Então eu fiquei muito... O Edinho, inclusive, falou que... O Edinho, nosso chefe dos mecânicos, ele até participou de live com a gente, ele disse que funcionou esse curso intensivo na oficina, que você trocava um semi-eixo mais rápido do que qualquer um. Foi engraçado, porque eu fiz o curso junto com o Fefo. E a gente estava lá e ele falou, é assim, é pesado, faz tal. Mas como eu sou mulher e eu sou pequena, então o meu grande desafio sempre foi fazer as coisas que vocês homens fazem com muito mais facilidade por ter força física. Então eu acabei aprendendo que às vezes o jeito funciona tão bem quanto a força. E aí quando tu vai, por exemplo, trocar um semi-eixo, é muito aprender como ele encaixa, do jeito que encaixa. E então, como eu sei que eu tenho essa deficiência, eu tenho que aprender não só a força. E os homens acabam indo muito na brutalidade e nem sempre funciona, porque se tu tiver um tempinho para entender como a coisa funciona, vai mais rápido. Então, também não sei se foi sorte principiante, né? Ainda bem que eu não precisei passar por isso ainda, espero não precisar, mas foi legal. Na oficina foi muito produtivo, assim, trocar pneu, trocar semi-eixo, estar do lado deles, que entendem tudo. Agora, eu te digo que o desafio grande e que não é bom é não estar casada com o carro, igual, pega o Beco, pega o Clebinho, os caras sabem tudo do carro. E isso faz muita diferença. Então, quando se anda em mais de uma equipe, o nível de aprendizado é muito alto, é muito bom conhecer várias pessoas e entender como as coisas funcionam, mas essa coisa de não estar casada com o carro também prejudica. Tu não tem tanto know-how, né? Então... É a história do tempo de voo, né, Josi? Exatamente. Exatamente. E até o Caio, o Caio que inclusive era o parceiro de cockpit de vocês no apoio, ele falou que a gente falou de muitos momentos do sequência do ano passado, mas ele quer saber o que não aconteceu com você no ano passado, porque ele listou algumas coisas.
navegou na categoria que sempre sonhou, mesmo que por poucos quilômetros, virou piloto na equipe de apoio, quebrou o pé na premiação dos Sertões e depois de alguns dias ainda foi fazer trilha no Peru. Foi meditado o negócio, né? A minha vida sempre é um pouco movimentada, viu, Cláudio? Aquilo que eu falei, como a gente acaba aprendendo que tudo dá, tudo é possível, e que a mente tem uma força incrível, tu acaba vendo que aumenta o limite do sarrafo, sabe? Tu vai passando, e isso é muito gostoso. Porque a gente, eu como mulher, eu não sou jovem, mas eu acabo tendo essa força de não me acomodar também e achar que se eu pude fazer, é possível, é possível. Agora, uma coisa desses Sertões que eu achei, que eu deixo até eu agradecer aqui, porque na sequência de que eu capotei, comecei a dirigir o carro de apoio, peguei o Alan e o Caio aí de vítimas aí para andarem comigo. Não sei se eu fiz o suficiente, se foi, ou se eu extrapolei. Tem hora que eu falava, putz, eu acho que eu tô, né, tipo, meio que dando muito pau no carro de apoio, não sei, porque a gente fica sem saber o limite, precisa chegar, mas também não pode acabar o carro. É complicado isso. Mas uma coisa que eu queria falar é que depois do terceiro ou quarto dia, o nosso motorhome também não chegou mais. Nosso motorhome teve um problema sério de embreagem. E aí, para completar, que o Caio esqueceu, eu fiquei desalojada nos Sertões, né? E só quem está lá no meio do nada é que sabe o quanto é importante ter as suas coisas. Que seja uma barraca, que seja um colchonete, que seja o mínimo do mínimo. E eu fiquei sem nada. Trouxeram minhas coisas, a equipe, uma outra equipe de apoio conseguiu trazer pelo menos a minha roupa, mas eu continuava sem nada, não tinha onde dormir, não tinha onde tomar banho. E aí eu tenho que falar aqui, agradecer e realmente nesse momento ver como a gente tem uma família dentro dos Sertões. Eu acabei tomando banho em motorhome, dormi no motorhome do Fefo, do Maurão. Isso como mulher às vezes pode ser muito difícil para outras pessoas entenderem. Falar assim, essa mulher é louca, tá? Fica lá no meio de um monte de gente, um monte de homem. Mas só quem está lá para saber o quanto é importante, quando a gente chega num nível de cansaço extremo, um banho, um travesseiro e uma cama. Então, assim, naquele momento que eu estava sem nada, o Maurão falou, o Fê falou, tem um beliche sobrando lá em cima, tá cheio de peça, desocupa e dorme. Eu falei, pô, ótimo. O Christian olhou para mim e falou assim, eu tenho um travesseiro. Eu falei, pô, fechou. Aí, de repente, alguém me falou, eu tenho um edredom. Eu falei, meu Deus. Então, essas coisas que são tão básicas, porque a gente tem todo dia na nossa cama, e não dá nem importância, quando não tem nada, você assim, ó, cara, um chuveiro, uma cama, um travesseiro emprestado, isso não tem preço. E eu falo sempre que todo ano o Rally dos Sertões é a minha grande terapia. Que a gente volta muito melhor do que foi, impossível voltar pior do que foi. Eu acho que para a maioria das pessoas realmente o que ocorre mesmo. Eu comento isso com muita gente que não conhece os Sertões de dentro, de perto. Eu até costumo brincar que eu falo que os Sertões é meu Natal e meu Réveillon, porque assim, a gente volta destruído, acabado, mas assim, por dentro a gente está zero bala. É verdade, não é? A gente acaba ficando muito mais gente. E o que eu vivi esse ano nos Sertões, essa questão da adaptação, é o que, e aí eu tive bastante tempo para pensar nisso, foi o que de repente o mundo inteiro viveu esse ano de 2020. A gente para o mundo e todo mundo tem que se adaptar a uma coisa totalmente diferente. Então, usando esse exemplo, eu acho que é o que a gente passa todos os anos e que serve para a nossa vida sempre. O que tu aprende lá é o que tu usa depois no resto do ano na tua vida. Então, essa questão de 2019 ter aprendido a me adaptar, para mim foi tudo muito novo. Tá aqui eu falando para ti nesse celular e nunca imaginei fazer isso. Nunca. É mais fácil navegar. Eu já discordo.
O Joá ele lembrou aqui, inclusive, de um ocorrido que também imagino que foi outra dessas grandes lições que 10 anos antes, lá em 2009, você navegava para Heleninha e vocês tiveram um incêndio no carro, não lembro que região que era, mas assim, o carro pegou fogo de repente, vocês ficaram sem nada, só deu tempo de sair do carro, né? E depois também acabou se tornando numa história muito bacana de solidariedade. Então, assim, acho que para quem para quem não acompanha, não conhece a história, se você puder contar o que te aconteceu naqueles sertões de 2009. Foram 10 anos antes, exatamente. 2009 foi outra lição de vida, assim, que eu vou ter, sei lá, vou contar para os meus netos. Porque eu estava andando com a Heleninha, a gente estava liderando a categoria Production, estava saindo da segunda perna da maratona, então era ali na região de Barra, interior da Bahia, é uma região extremamente arenosa, areia muito pesada, e a gente vinha super bem, as duas curtindo o monte, que a Heleninha vai na tocada dela, não quebra carro, e a gente só curtindo, estava ótimo, tudo certo. E de repente a gente começou a ver os meninos das casas meio que apavorados, abanando. Eu falei, cara, essa meninada tá meio estranha, né? Eles sempre estão presentes durante a trilha, a gente vai tendo muito apoio do pessoal que mora na região, mas só que o semblante deles era de medo. Eu falei, cara, coisa estranha isso. E de repente veio um cheiro muito forte de álcool. Eu pedi, Helena, para, porque tem alguma coisa errada. Ela falava, não dá, a trilha é muito estreita, areia, não sei o que. Para, que tem alguma coisa muito errada. Na hora que ela parou e eu abri a porta, na hora que parou o impacto do carro, freando, a cortina corta-fogo estava nos defendendo, e na hora que a gente parou, todo o carro estava pegando fogo. Toda a parte de trás do carro estava pegando fogo. Eu abri a minha porta e eu já saí com fogo. Então, realmente, a gente vê que todo o equipamento que a gente usa é muito válido, balaclava, macacão anti-chama, sapatilha anti-chama, porque eu tive que sair numa cortina de fogo, e eu saí ilesa, só que a Helena não tinha entendido ainda a gravidade da situação. Eu arranquei ela dentro do carro e falei, sai porque vai explodir. E aí eu confesso que até eu me assustei, porque explode, igual no filme mesmo, o negócio explode, era álcool o carro. E foi o tempo da gente sair, o carro realmente explodiu e a gente perdeu todo o carro. E a gente ficou no meio do nada, sem documentos, sem dinheiro, sem nada. Sem água, que é o mais importante lá no sertão, sem água, sem comida. E aí os competidores começaram a passar, né, porque ainda tinha categoria caminhões, e todo mundo jogava água. Eu falei, bem, tá ótimo, com água a gente já se vira. E as pessoas iam jogando uma garrafinha d'água, e depois disso foi uma odisseia até conseguir sair de lá. A gente levou 3 dias para voltar para a caravana dos sertões. E quando a gente voltou, a Helena estava arrasada, porque ela corre com muita dificuldade a vida inteira. A Helena Deyama é uma guerreira, ela acabou fazendo disso um objetivo de vida dela, ela é feliz fazendo isso, então ela faz com muita dificuldade. E ela estava muito triste, a gente começou a ter o apoio de todos os competidores dos sertões. Teve gente que deu jogo de pneu para rifar, teve gente que começou a fazer vaquinha, e na premiação, o clima era esse, todo mundo querendo ajudar. E aí a gente foi sortear o jogo de pneu que a gente tinha ganho. E quando a gente foi sortear o jogo de pneu e rifa, aquela coisa bem estilo festa de igreja, todo mundo ajudando, na época o Nasser estava correndo, e estava correndo na equipe, na época de Tuareg, né, da equipe Volkswagen. Volkswagen, é. E ele estava ali, não estava entendendo o que estava acontecendo, perguntou para o pessoal, alguém traduziu para ele o que tinha acontecido com a gente e a dificuldade da Helena, e ele levantou e praticamente ele nos doou uma quantia muito alta em dólar, o que fez com que ela conseguisse comprar outro carro o próximo ano. E o nome do carro era Príncipe, e nós fomos uns 3 anos com o Príncipe, tivemos boas memórias com o Príncipe, e até hoje eu digo que o Nasser é um grande amigo, eu admiro, é um desses que eu admiro como um todo, como pessoa. E até hoje ele pergunta como a gente está correndo. Então, assim, tem coisas que realmente só o rally faz pela gente, sabe? Tu conhecer uma pessoa sem máscara, sem rótulo, sem doutor ou doutora na frente, e lá no meio do nada, é o que eu falo, às vezes um travesseiro ou uma garrafa d'água tem um valor imenso
Porque naquele dia eu ganhei R$ 50 de um fotógrafo. Eu e a Helena ganhamos R$ 50 de um fotógrafo que estava lá no meio do nada, porque também não tinha mais no bolso. E com R$ 50 a gente passou 3 dias comendo, dormindo, comprando roupa, calcinha. E mulher é incrível, né? Porque a gente comprou um desodorante, comprou um lápis do olho, porque precisava, daí um. E a gente conseguiu. Não pode ficar sem. Não. E eu nunca vi como R$ 50 é muito dinheiro quando está no meio do nada. A gente precisa viver. E aí muda totalmente o valor. O que, pra gente, eu gasto às vezes uma tarde, teve um valor imenso. E aquele gesto do Nasser e de todos os outros competidores que nos ajudaram, isso vai marcar minha vida. Porque mesmo, muitas vezes, a pessoa com menos condições é que mais ajudou dentro do que ela podia. O Nasser deu um carro, mas teve ajudante de mecânico que comprou um bilhete da rifa, sabe? Então, assim, pô, não tem preço. Nós somos um bando de louco, de coração gigante e que todo mundo se ajuda, coisa que raramente a gente vê aqui fora, né? Infelizmente. Exatamente. E Josi, até aí, durante algumas passagens durante essa live você falou, não, que eu sou mulher, que tal, e tudo mais, né? A gente vive num mundo muito, num país muito sexista, né? Em várias áreas, e apesar de no rally a gente ter poucas mulheres, mas a gente tem mais mulheres do que em outros esportes, até mesmo como automobilismo de pista, por exemplo. Você tem essa sensação, você acha que no rally o tratamento é igual, você é mais um? Você vê desse jeito? Ou você vê que tem algumas barreiras a serem quebradas? Eu só dou oi para minha mãe, que a minha mãe não vai a rally, nunca, ela está aqui na live, fiquei super feliz. Beijo, mãe. Até porque eu não consigo vê-la, né? Ela também está isolada. Então faz tempo que eu não vejo. Deixa eu mandar um oi para a mãe. Mas já vou te responder. Não dá para falar que eu sou só mais um. Eu acho que eu conquistei um lugar lindo. Hoje eu sou muito respeitada dentro do rally. Eu tenho uma família de amigos do Brasil inteiro. Mas, como é que eu vou explicar? Entre vocês, pilotos, navegadores, imprensa, eu não sinto grande diferença enquanto eu estou lá. Eu tenho que dar resultado, eu tenho que ser competente, eu tenho que competir de igual para igual como qualquer um. Isso, ok. Mas muitas vezes, quer dizer, mulher e homem é diferente. Eu não consigo nem ser feminista e nem machista. Eu acho que cada um no seu lugar. Eu sou capaz, tanto quanto qualquer pessoa, e eu estou onde eu quero estar. Mas existe uma diferença, sim, como eu te falei, força física, várias coisas. Existe uma diferença de gênero. Vou dar um exemplo de 2019, que é o que a gente está conversando. Nós fizemos uma foto, estava toda a equipe lá no fervedouro do Jalapão. Nós sabemos quantas pessoas tinham esperando para entrar no fervedouro. A gente sabe que só entra um determinado número de pessoas, depois sai, fica um pouquinho, sai. Tinha um drone em cima, tinha equipe de filmagem. E quando eu voltei para casa, eu postei uma foto do fervedouro que eu achei incrível. A primeira vez que eu consegui ver com mais calma o verde do Jalapão, a cachoeira, o fervedouro, tudo. Teve gente que veio me perguntar sobre a situação. Tipo, da vida normal, não lá dentro. Mas então, nunca é igual. A gente estava numa situação absolutamente confortável, depois de um dia cansativo. Eu fui tomar um banho igual a todo mundo, mas para mim me perguntaram: ué, tu estava lá, mas tu estava de biquíni, tu estava de short, tu estava como? E não é assim, sabe? Falar, é gente próxima. Não, nem tão próxima. Pessoas que se sentem no direito de perguntar, de questionar. Então, tem coisa que nunca é igual. A gente sempre tem que ter um pouco de cuidado. Mas isso não impede nenhuma mulher de estar onde ela quer, de fazer o que ela é capaz, de ser tão competitiva quanto qualquer homem. Então, eu acho que hoje em dia, às vezes, as pessoas são muito extremistas. Então, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, se permitir o que quiser, mas estar preparado. Preparado para que cada um tenha a sua visão. Ok? É um direito, não é? Mas, assim, eu já passei dessa fase de preconceito.
Não. Hoje, isso é legal de envelhecer também, né? Acaba tirando muito de letra essas coisas, não tem isso, não tem preconceito. Ao contrário, eu tenho uma família dentro do rally hoje, dentro do Brasil inteiro. Foi até legal você ter citado o Jalapão, que eu acho que pela primeira vez você pôde viver o Jalapão mais de perto e mais lentamente, né? Do que numa prova. O que você descobriu, né, no Jalapão, né, nessa edição? Porque eu lembro, acho que para mim as 3 principais passagens que eu me lembro desse rally foi entrar no Jalapão, sair do Jalapão e aquela penúltima etapa que a gente teve que andar quase 1.000 quilômetros. Mas o que você viu desse Jalapão que você não conhecia direito, que você só conhecia de passagem, vamos dizer assim? Então, a dificuldade do Jalapão eu já conhecia, né? Porque isso é para qualquer um, dentro de um carro de competição ou dentro de um carro de apoio. Mas o que eu descobri mais é a beleza do Jalapão. Muitas vezes tu tá navegando e tu olha pelo lado e tu vê um rio lindo, umas pedras e nunca dá para parar. E aí, quando a gente entrou no Jalapão, a gente tinha andado por um tempo, lembra que tu chegou, a gente tinha parado, batido foto. Isso aí foi incrível. Parar para bater foto num lugar lindo do Jalapão, eu nunca fiz em 20 anos, nunca. Olhar a catedral de tão perto e parar para olhar, porque eu sempre passava e falava assim, nossa, isso aqui é uma obra de Deus, realmente o nome tem que ser catedral porque é lindo, é uma obra divina aquilo lá. Eu nunca tinha parado, nunca tinha visto isso. Eu via passando assim e achava lindo. Então, poder parar e apreciar o que a maioria dos brasileiros não conhece, o que a gente que estava lá, já passei tantos dias, não conhecia, para mim foi assim uma recompensa muito bonita e é isso que eu vou levar. E realmente muito difícil, porque daí na segunda perna da maratona, como sempre a gente estava saindo do Jalapão, eu fui o último carro a sair do Jalapão, e na segunda perna foi um trecho muito difícil. E alguns carros da equipe tiveram problema com navegação, com GPS, enfim, e os carros que saíram na frente, que eram para dar apoio, para resgatar os competidores, acabaram não chegando. E eu que fui o último carro, eu fui a primeira a chegar. E quando eu achei que eu estava chegando, eu tive que ir para a trilha para pegar o Michel. E isso para mim foi uma coisa assim, eu falei, caramba, é muito legal isso. Conseguir atravessar um Jalapão, conseguir ainda ir socorrer alguém, e aquele dia o nível de cansaço estava tão grande que foi uma situação até bizarra, assim, porque eu estava tão cansada que eu falei para ele, quer levar o carro? Ele falou, não, eu não levo, não, carro de apoio não. Eu falei, tá bom, então eu vou levar, né? E o Michel do meu lado, pô, o cara é piloto. Eu estava tão cansada que o olho estava fechando à noite, no meio do nada, tinha uma curva, eu freava. Eu falava para ele, dá para navegar para mim, para ver se a curva é aberta, fechada, fala alguma coisa aí. E aí começou eu dirigindo e o Michel navegando. Eu vi, direita 3, direita 3. No escuro, absolutamente todo mundo dormindo, cansado, e o Michel navegando para mim para eu sair do trecho. Então foram algumas histórias. Eu lembro que na entrada do Jalapão, a gente parou para tirar aquela foto e até ali eu tinha preparado o meu espírito para levar porrada o tempo inteiro. E até ali, até aquele trecho, estava legal. A gente tirou foto na entrada do parque, a gente continuou andando e tinha trecho ali que dava para andar 80 por hora, 90 por hora, sossegado. A gente parou para tirar as fotos em cima daquela ponte do riozinho. E depois daquilo era 40 por hora e não mais que isso. Chacoalhando o tempo inteiro. E a gente levou, no fim das contas, a gente levou 6 horas e pouquinho para andar 300 km para chegar lá em São Félix. E na saída que foi pior ainda, porque na saída a gente levou 5 horas para rodar 180 km sem se perder. A gente foi direitinho. Tinha trecho que a gente achava, a gente está errado, a gente está perdido. E não tava, né? E foi trecho que a gente acabou e foi uma viagem que a gente demorou 5 horas para rodar 180 km. Foi um negócio muito absurdo. E a gente se encontrou já no asfalto, a gente entrou no Piauí, né? Que aí a gente foi junto, que depois tiveram que voltar para resgatar o Michel. O Michel, inclusive, eu sei que ele ficou de pagar um fogo de chão para vocês se tivesse um no caminho. E acabou que ele não cumpriu a promessa, né? Vamos cobrar dele? Vai que ele esteja aí vendo, Michel, não sei se ele está aí, se não está, mas enfim, alguém dê recado para ele, que sempre é tempo. Ele falou, se eu achar um fogo de chão no caminho, eu vou pagar para todo mundo. Só que não tinha um fogo de chão no caminho. Olha quanta gente legal aparecendo na live, que legal, que bom.
Tá uma galera bacana aí andando. Tem 38 pessoas vendo a gente nesse exato momento. Josi, uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo que eu entrevisto na live, que eu acho que você já deve ter respondido, qual foi o maior perrengue que você já passou num rally? Certamente foi o do incêndio de 2009. Foi. Então, o do incêndio foi bem pesado, porque era um misto de tristeza com perrengue, sabe? Então, assim, porque quando é só perrengue material, tipo, em 2012 eu estava navegando pro Gunter, a gente levou 2 dias para conseguir voltar pro circo do rally, mas era o carro quebrado, totalmente, né, sem condições de seguir no meio do nada, mas a gente, ok, mas quando tu junta essa frustração com a tristeza, aí é muito pesado. Tem hora que a gente tem que ter muita maturidade emocional, sabe? Porque navegador, o Beco sempre fala isso e eu acho que é tão importante quanto navegar bem, é cuidar do piloto, é fazer com que é somar dentro do carro. Desde oferecer uma barra de cereal, uma castanha, água, porque tem piloto que tem mania de não tomar água, e se preocupar com os detalhes. E aí, quando as coisas às vezes vão mal, também tem essa parte de, além de tentar ter que ajudar a consertar o carro, elevar o ânimo, ser uma pessoa que realmente ajude. Então, o maior perrengue quando entra, para mim foi realmente 2009, porque foi uma situação que eu fiquei muito sem saber o que fazer, porque o carro estava destruído e a minha piloto estava arrasada, eu não tinha mais a minha função ali, eu não tinha mais o que fazer. Então isso para mim foi realmente o pior perrengue. Porque todo mundo fala de acidente. Várias pessoas que não são do mundo de rally perguntam, meu Deus, mas capotou a 160 por hora. E aí, como é que foi? É muito engraçado, porque para a gente que está dentro do carro, a gente sabe do risco inerente da profissão, ou do hobby, ou da função. O carro é muito seguro. A gente tem um equipamento todo adequado e faz muita diferença, um bom equipamento quando acontece alguma coisa que a gente sabe o quanto é importante. Então, essa situação de capotar, de virar, de despencar, eu já passei muito disso, com vários pilotos. Nunca me assustou, porque para mim, como eu sou muito lógica, eu sei que isso faz parte do que eu escolhi. Se eu estou ali, pode acontecer. Então, o meu irmão às vezes ria de mim e falava, meu Deus do céu, o carro está de lado, sai daí, e tu está lá desligando equipamento, falando no rádio. Não, mas depois eu saio, sabe? Não tem... É muito... navegador é uma pessoa... Acho que é meio... é meio... Eu digo que goleiro de futsal, sparring do Mike Tyson e navegador de rally, falta alguma coisa ali. Não está totalmente certo. Eu já tive a experiência, eu tive algumas experiências navegando, foi legal no começo, mas teve algumas que foram horríveis, e aí essas já foram determinantes para eu desencanar de ver isso, não é meu negócio. Você já pensou em pilotar, Josi? O pessoal teve uma pessoa mandando mensagem e falou, você tem que ser piloto agora, acho que principalmente depois do seu desempenho como piloto do apoio, talvez, chegou a considera isso? Eu já pilotei, Kleber. Essa é a fase, o lado B, que eu geralmente não falo. Então conte-nos mais sobre isso. Não, em 2009, eu resolvi pilotar. 2008, temporada 2008, 2009 ali. Só que eu fui para o rally de velocidade. O pessoal do Velocidade, que tem alguns aqui nos assistindo, até lembra bem. E aí, na época... Opa, não cai o celular. Aí, na época, eu comprei um Celta, porque a gente ainda era ligado na equipe GM. Eu fui navegadora oficial da equipe Chevrolet por muitos anos, o meu irmão piloto oficial. E aí eu comprei um Celta para fazer rally de velocidade. E fui encarar o Campeonato Brasileiro de cara, assim, né? Como muitos anos eu fui navegadora, eu sabia exatamente o que era para fazer. E no Velocidade a gente faz o levantamento antes,
gradua as curvas e tu vai exatamente andar no que tu falou. Então, o nível de pilotagem acaba sendo mais alto ainda do que o cross-country, porque a gente sabe exatamente onde vai passar. Exige mais do piloto. E eu sabia exatamente fazer o levantamento e o que eu queria ouvir, só que eu não me dei conta que eu não tinha maturidade de direção para fazer o que era para fazer. E eu comecei a fazer o levantamento junto com Edel Fischer, Ulisses Bertoldo, Marlon, Giga. Esse era o pessoal que eu ia fazer o levantamento. Falava assim, ó, aqui tu põe de lado, atravessa, faz assim, papapá. Só que os caras andavam com Lancer. E eu estava no Celta de rally. E aí a minha estreia, ok, comecei a andar bem, razoavelmente bem. Meu irmão falou, porra, Jô, tá andando rápido pra caramba. E foi no Rally de Ouro Branco, que lá o terreno é extremamente acidentado. Eu estava fazendo um tempo muito bom e quando eu apontei no morro, eu acabei perdendo o controle do carro e eu capotei acho que umas 8 vezes morro abaixo. E por aí foi. Então, assim, eu acabei não fazendo a coisa certa como piloto. Eu não tive a paciência de dar um passo após o outro. Eu fui no limite do pessoal que andava na ponta, sendo que era a minha primeira, segunda, terceira prova. E aí, o que aconteceu? A brincadeira começou a ficar cara, né? Porque eu ia lá, fazia uma besteira, depois eu fiz outra besteira. Falei, opa, então... E na época, se eu tivesse comprado um Peugeot, que tinha a Copa Peugeot, eu estaria talvez pilotando até hoje. Porque a Copa Peugeot tinha subsídio, tinha provinhas dentro de fazenda, coisa muito mais adequada para quem estava começando. E eu fui com muita sede ao pote numa época que eu acho que eu queimei etapas. Mas eu comecei a andar forte, com o carro inadequado, com o levantamento feito pelos líderes do campeonato, então foi meio traumático. Aí eu falei, não, vou parar, deixa eu navegar que sai mais barato. Porque... Mas eu confesso que eu fiz a coisa da forma errada. Eu deveria ter comprado outro carro, outro campeonato, ia ser mais legal, talvez. Mas é muito bom pilotar. Eu amei pilotar, é uma delícia, né? Sempre é bom, tudo é bom. Mas eu fico tão feliz pilotando quanto... Quer dizer, eu fico tão feliz navegando quanto pilotando. Não sou frustrado, não sou piloto frustrado. Entendi. Josi, quais são os planos para 2020? Você já tem definido o que você vai fazer nos Sertões? Continua lá com a gente? Como que você está planejando? Não sei, né? Não sei porque, olha, esse 2020 eu já não sei mais nada. Tudo que eu planejei para 2020, nada está rolando. Então, mas eu não sei. Eu falei, do ano passado eu falei com o Silvio, ele falou que talvez seja certo, mas como eu te falei no começo, o navegador dele é o Capão. E eu aprendi uma coisa também com a maturidade que é melhor não projetar. A gente tem que ter muito objetivo na vida, mas projetar nem sempre te faz tão bem. Te gera ansiedade e frustração. Porque às vezes tu projeta e as coisas não acontecem e isso te faz frustrar. Então, eu deixo, como eu não tenho hoje um piloto... o que realmente estava fechado para 2020 era a Mitsubishi Cup, com o Fiuza, que foi um grande guerreiro, está saindo de uma batalha gigante contra o Covid, ficou 20 dias aí no hospital, entubado, enfim. É um grande guerreiro e foi, como sempre, um exemplo. O Fiuza é um Lorde. E eu tinha fechado o campeonato da Mitsubishi com ele. Isso era o que estava fechado. Também não houve o campeonato, ele também passou por uma batalha pessoal gigante. E agora, em termos de Sertões, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Não tem nada fechado até agora. Até porque nenhum de nós sabe até como vai ser a prova, se realmente, né? Estamos todos aí aguardando, ansiosos, com saudade de todo mundo, querendo muito, nunca quis tanto. Quase que eu coloquei o macacão para vir aqui. Eu falei, eu vou botar o boné, mas quase que eu coloquei o macacão. Eu falei, saudade de colocar aquela roupa de gala. Exatamente. Josi, esse ano, né, a previsão dos Sertões é terminar em Jericoacoara. O Caio falou que você tem uma história marcante num pós-Sertões em Jericoacoara com carro alugado.
Pois é, quem conta essas coisas pra ti? Eu tenho Caio Scafuro do meu lado, que é um cara que sempre me abastece aqui de informações, né? Ele é um cara bem informado. Eu nos sertões, como eu fico lá ficava com os gringos, né? Eu era o motorista e tradutor dos sul-africanos da NWM, eu ficava meio alheio do que estava acontecendo, porque eu tinha que estar cuidando deles. Então, ia onde eles pediam, tal, meu negócio era com eles. Então, conversava com outro no apoio à noite e tal, mas eu chegava, tinha que fazer o meu trabalho de assessor de imprensa, e aí tinha que jantar, tinha que tomar um banho e tinha que dormir cedo porque era motorista do apoio, né? Então eu ficava meio por fora do que estava rolando. Mas ele sabe das histórias. No próximo ano, junte seus bons, viu? Não, brincadeira. Não. Então, é que tem duas, para falar a verdade. Uma, eu aluguei um Palio, e aí o Palio achava que era caminhonete. Então a gente fez tudo de Palio, estava tudo bem também. Ele entrou na água, ele escalou duna, deu tudo certo. Na hora de entregar, o cara não queria aceitar o Palio de volta, mas aí foi tranquilo. Mas essa história que o Caio te falou, eu e a Helena, a gente acabou uns sertões, foi 2018. A gente estava de TV, a gente fez super bem, a gente resolveu alugar um carro e ir para Jeri, porque eu não conhecia Jeri. E a gente foi por conta própria e tal. E alguns lugares que a gente queria ir, lá nas lagoas e alguns lugares, são dunas. E o cara falou, não dá para ir com o carro de vocês, assim, tem que ter guia. Até uma norma lá do lugar que não dá para sair sozinho, tem que ter um guia. Eu falei, tá bom, então vamos botar o guia. Aí o rapaz chegou dentro do carro e olhou para nós e falou, ô senhora, pois é, mas quem é que vai dirigir o carro? A Elininha falou, sou eu. Não, mas como assim? Não, a gente dirige, ou eu ou ela, tanto faz. E ele falou, não, mas vocês não estão entendendo, é difícil e tudo. E a gente foi... Sabe de nada, não sei. O carro alugado, né? Obviamente ele não resistiu, começou a subir duna, descer duna, e passear e andar um pouquinho mais rápido, e o menino estava apavorado. E eu sem um fio, falando para ele, não, vai lá, vem aqui, vem. E chegou um ponto que ele olhou pra gente e falou assim, então, onde vocês vieram? O que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Como isso? Então, a gente se divertiu um bocado. Esse até que foi mais fácil para entregar o carro, nem reclamaram muito, o carro estava relativamente inteiro, mas... Foi uma pegadinha sem câmera. Hã? Foi uma pegadinha sem câmera. Foi, exatamente, tadinho do menino. Ele não entendeu nada. A Helena daquele tamanho e eu também, e aí a gente... Nossa, tadinho. Ele estava segurando, ele estava com cinto, já estava com cinto amarrado, segurando nos bancos, apavorado, e a gente se divertindo. Horror. É bom também, faz parte. Que bacana, que legal. Josi, o papo de hoje foi delicioso, muito bom conversar com você, trocar suas experiências, ouvir as suas histórias. Obrigado por compartilhar com a gente aí, e a gente espera, sinceramente, que você esteja novamente dentro da X-Rally para os sertões desse ano, e primeiro de tudo, né, que toda essa situação no mundo inteiro se resolva o mais breve possível, né? Obrigado, viu, Josi, por estar com a gente, falando com a gente aí. A gente volta a se falar, e se Deus quiser, a gente se vê em breve aí, quando a gente puder voltar para os sertões. Obrigado. Eu agradeço a ti, a toda a equipe X. Se eu tiver a oportunidade de estar com vocês, nem que seja no apoio, que seja ajudando aí o pessoal da cozinha, qualquer coisa, que eu sou boa de fogão também, qualquer coisa eu vou, mas eu quero estar com vocês nos sertões, se Deus quiser, vamos estar juntos e vamos fazer mais um Grande Sertões em novembro. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos vocês. Beijo grande. Vai ser muito legal. Obrigado, Josi. Um beijo. Se cuida aí. Fica bem. Vocês também. Beijo. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Então, mais uma live concluída. Grandes histórias da Josi Coires. E a nossa próxima live vai ser na segunda-feira. Então, atenção que a nossa próxima live vai ser num horário diferente. Segunda-feira, a gente vai falar com o piloto da Josi do ano passado, o Silvio de Barros. Nossa live vai ser na segunda-feira, às 18 horas. Vai ser uma hora mais cedo do que a gente tem praticado normalmente. Então, segunda-feira com o Silvio de Barros, às 18 horas. Lembrando que esta live fica disponível no IGTV,
no YouTube, no Spotify, no Deezer e também no iTunes. Então, obrigado por acompanhar a gente. Encerramos mais uma live com a produção de Caio Scafuro, a potência. E aqui minha filha tá louca para dar um tchauzinho. Tchau, gente. Obrigado por acompanhar. Fiquem bem. A gente se fala. Agora mais uma quer dar um tchau. Pronto. Pessoal, fiquem bem. Obrigado por acompanhar. Sigamos juntos. A gente se vê na segunda-feira. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fui!